um grande escândalo na Bélgica ganha repercussão mundial. 30 mil crianças recém-nascidas separadas das mães e vendidas pela Igreja Católica para outras famílias. A maioria dessas mães nem sabia o que acontecia com os bebês depois do parto. A denúncia foi feita por um jornal belga e o Domingo Espetacular ouviu vítimas desse esquema. Jovens grávidas, torturadas, esterilizadas à força, separadas para sempre dos filhos. A denúncia do jornal belga Het Laatste Nieuws correu o mundo e revelou histórias que levaram décadas para vir à tona. Pelo menos 30 mil bebês foram retirados das mães e vendidos pela Igreja Católica na Europa entre as décadas de 1940 e 1980. Segundo o jornal belga, a maioria das mães eram jovens, solteiras, vítimas de estupro. Os pais, preocupados em esconder a gravidez das filhas, procuravam as ordens religiosas católicas. As freiras, então, cuidavam do parto e depois vendiam as crianças para famílias interessadas na adoção. Depoimentos inéditos de algumas das vítimas foram divulgados pelo podcast Filhos da Igreja, produzido pelo jornal. Ik ben slachtoffer van mensenhandel. Dit is zo'n groot onrecht. Dit mag niet vergeten worden, dit verhaal. A convite do Domingo Espetacular, duas atrizes vão interpretar esses relatos dramáticos de mães e filhos separados pela Igreja Católica. Depois que ela nasceu, eu mudei de ideia. Eu não queria mais entregá-la para adoção. Quando a arrancaram de mim, eu corri e pedi para que entregassem a minha bebê. Mas o carro foi embora, com as duas freiras vestidas de azul e a criança recém-nascida no banco de trás. A minha mãe não me escolheu descartar para adoção. A minha mãe ela foi contrabandeada através da fronteira com a França, onde eu nasci. E quando a minha mãe acordou da anestesia, as freiras disseram para ela que eu tinha morrido e mostraram um cadáver de um bebê. O esquema era praticado por cerca de 10 abrigos católicos espalhados pela Bélgica. Peter é uma das vítimas. Ele nasceu em 1979, no Lar Tamar, em Lumau, na fronteira com a Holanda. A instituição era considerada a mais cruel, onde a maioria das vítimas sofreu abusos psicológicos e sexuais. Peter nos contou que a mãe biológica dele se recusou a entregá-lo para a adoção. Mesmo assim, continuou a morar no lar, mas depois de um ano, as freiras enganaram a mãe e venderam o bebê a um casal, sem que ela soubesse. Os pais adotivos tinham que pagar pelas crianças, mas era um pagamento disfarçado de doação. As freiras diziam que o dinheiro era para ajudar os pobres, e os pais interessados pagavam, sem perceber que estavam contribuindo para um crime. Hoje, aos 44 anos, Peter se dedica a denunciar os crimes ocorridos no abrigo onde nasceu. Há muitos casos de abusos sexuais cometidos por freiras, de meninas que engravidaram de padres e de mulheres que foram esterilizadas à força. Benny levou 57 anos para encontrar a mãe biológica. Ela foi levada para a França pelas freiras, onde deu à luz. Depois, Benny foi contrabandeado para a Bélgica e acabou adotado. Ele fundou uma organização que ajuda vítimas do esquema. Tinha muito dinheiro envolvido. Meus pais adotivos pagaram o equivalente a R$3.000 pela minha adoção. Mas meu avô biológico também pagou as freiras que levaram a minha mãe à França, o equivalente a R$13.000. Isso demonstra que os dois lados pagavam pelas crianças, um para doar e o outro para adotar. As primeiras denúncias sobre a venda de bebês por religiosas católicas surgiram em 2015.
Agora, com a divulgação de que o número de vítimas chega a 30 mil, os bispos da Bélgica renovaram o pedido de desculpas e defenderam uma investigação independente. Jorgelina é presidente de uma ONG no Brasil que atua contra o tráfico de pessoas e o abuso infantil. Para ela, as doações em troca de adoções confirmam sim que a Igreja Católica vendia os bebês. No momento que você recebe benefícios por ter dado o bebê, você está vendendo. E no momento que você tira daquela que é a mãe do bebê, então está comercializando e não se pode chamar de nenhuma outra forma. O Domingo Espetacular conversou com os criadores do podcast. Eles falaram da repercussão mundial do caso e disseram que o número de vítimas pode ser ainda maior do que as 30 mil estimadas até agora. O número é uma estimativa de uma organização que ajuda as vítimas, mas nunca saberemos a quantidade exata. As pessoas não querem falar sobre o assunto e muitos dos envolvidos já morreram. Mas nós sabemos que há milhares de vítimas que sequer sabem que foram adotadas. Eu tinha 24 anos quando eu engravidei do meu namorado. E um dia um carro com as freiras parou na porta da minha casa e eu fui levada para um abrigo católico. E lá tinham outras 6 grávidas. E éramos obrigadas a limpar e cozinhar. Perto de eu ter o meu filho, eu fui obrigada a assinar um documento para adoção. E depois do parto, eu nunca mais vi o meu bebê. O podcast entrevistou cerca de 20 pessoas. Depois da divulgação do primeiro episódio, mais vítimas começaram a aparecer. Foi difícil convencer as mães a falar porque elas ainda estão traumatizadas e sentem muita vergonha. Mas a nossa ideia é dar voz a elas, sem julgar ninguém. Eu tinha 23 anos quando as freiras me levaram ao hospital para dar à luz. Me anestesiaram e esterilizaram à força. Quando eu acordei, a minha filha já não estava mais lá. Tinha sido vendida aos pais adotivos. Você pode culpar a igreja porque os religiosos católicos estavam diretamente envolvidos. Mas o sistema também contou com a ajuda de muitos médicos, enfermeiros e advogados. Para o teólogo e tradutor da Bíblia, Luiz Saião, as denúncias causam repúdio e preocupam. Se a gente pensar nos valores cristãos, estamos pensando numa realidade em que, num certo sentido, a criança é sagrada, bem como a família. Então, essas notícias são tristes, lamentáveis e, podemos dizer, difíceis de digerir. Segundo o especialista, os escândalos de pedofilia e abusos sexuais na Igreja Católica podem provocar o afastamento de fiéis. O último levantamento do Vaticano é de 2021 e mostra que só na Europa 244 mil pessoas deixaram de seguir a religião. No mundo todo, no mesmo ano, mais de 1.400 padres largaram a batina. Essa situação de credibilidade tem afetado o catolicismo pelo mundo e, é claro, diante dessa fragilidade em termos de proposta ética e de benefício trazido à sociedade, é compreensível e até esperável que muita gente acabe entrando num caminho de frustração e de decepção e até mesmo procure outras alternativas de encaminhamento da sua espiritualidade.